aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Ronaldo, sou médico residente em endocrinologia e vivo com diabetes há mais de 27 anos. Se você está achando esquisito que parece que eu estou falando de um lado, estou falando de outro, lembre-se, nessa câmera eu falo para você que está acompanhando a gente no Instagram e nessa câmera eu falo para você que está acompanhando a gente no YouTube e também no Facebook. Inicialmente, vamos só falar o nosso disclaimer de segurança, né? Lembrando que essas lives não são para você mexer na sua própria terapia se você é uma pessoa com diabetes, mas para você levar esse tipo de informação para os profissionais de saúde que cuidam de você. E assim, em conjunto, você pensa naquilo que poderia ser melhor para vocês. Se você é um profissional de saúde, seja muito bem-vindo. Aqui a gente pode trocar experiências, discutir casos. Manda pra gente, você talvez possa aprender bastante e também ensinar bastante coisa pra gente, que a gente adora discutir. Boa noite ao pessoal que está aí no chat com a gente, a Ana Paula, a Maria Andrade, a Kari Ferreira Lima, que mandou boa noite pra gente, a Ana Paula Bezerra, são duas Ana Paulas, a Elizabeth Braga, que sempre está aqui com a gente, Cycling Diabetes Burgers, welcome, e a Ana Maria, que está aqui também com a gente. Hoje o nosso tema é bastante interessante, porque vocês aqui mandaram um tema pra gente no nosso inbox várias vezes, que é basicamente o desenvolvimento daquele negocinho muito esquisito que leva a pessoa a medir a glicose por meio da saliva. Ou seja, a pessoa vai pegar e vai dar uma chupadinha no negócio e vai descobrir quanto está a glicose. Então, quais são as maneiras que a gente tem hoje de medir a glicose? Vamos entender um pouquinho como é que funciona? Vamos lá. Primeiramente, vamos pensar naquela que foi descoberta inicialmente, tá? Que foi a glicosúria. Sim, glicosúria do nome, né? Glicos, glicose e úria, urina. Então, sim, a gente inicialmente descobriu que medir a glicose no xixi era possível. E quando a gente descobriu isso? A princípio, por volta de 6.500 a.C., no papiro de Ebers, pela primeira descrição de diabetes que a gente tem. Que, basicamente, as pessoas falavam que a urina das pessoas que eram acometidas por diabetes era doce. Naquela época, nós médicos tínhamos uma vida um tanto quanto mais complicada, né? E muitas vezes provar os fluidos do corpo da pessoa era uma maneira de a gente tentar descobrir um pouco mais sobre o que ele tinha. Hoje, ainda bem que a gente tem testes melhores, mas naquela época, provar a urina da pessoa era considerável. E descobriram que sim, a urina das pessoas com diabetes era doce. Ou seja, tem glicose na urina. E nesse caso, a gente acaba medindo a glicosúria. Isso foi utilizado por muito tempo. Até que a popularização dos monitores de glicemia chegou, esse era o padrão que a gente utilizava para o manejo ambulatorial do diabetes. E a ideia, na verdade, era você utilizar a insulina de maneira que a sua glicosúria estivesse sempre negativa. Por que a gente utiliza isso? Basicamente, né, a não ser que você esteja em uso daquelas medicações dos glicosúricos, né, das glifosinas, dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina, ertuglifosina, vai que de repente, né, lançam aqui no Brasil, a Merck lança, a gente vai ter um limiar de absorção renal, o rim consegue puxar de volta da urina até 180 mg por decilitro. Passou disso, o rim vai começar a jogar para fora. Ou seja, uma glicosúria negativa significa que a sua glicemia sempre estará abaixo de 180. Qual que é o grande problema disso? A nossa produção de urina ela é contínua, mas a gente, a não ser que esteja com sonda vesical de demora, eu espero que ninguém esteja, porque é um negócio um tanto quanto incômodo, ela não é jogada para fora continuamente. Então, quando que você joga a urina para fora? Quando você vai fazer xixi. E aí aquela urina pode ficar ali condensando, diluindo com um período de hipoglicemia. Ela pode estar concentrando mais um período que você comeu e a sua glicose aumentou. E pode vir falsamente num valor que não faz muito sentido, né? Por exemplo, uma glicosúria de 2 cruzes pode ser muito bem a média de um período em que você teve com uma glicosúria de 4 cruzes com uma glicosúria negativa. Entendeu? E isso acaba complicando um pouco a gente. A medição também não era das mais práticas. Antigamente, utilizava-se uma coisa chamada reagente de Benedict.
O reagente de Benedict, você pegava 2 gotinhas daquilo, misturava em 5 ml de xixi, colocava no fogo e comparava a cor que dava aquele negócio. Bom, basicamente era uma tragédia porque só dava uma cor de tijolo, que significava que tinha 4 cruzes de glicose e você que se virasse daquele jeito. Hoje em dia a gente não usa mais isso, mas de qualquer forma é uma visita ao passado. E ainda assim, hoje, quando a gente eventualmente faz um exame de urina tipo 1, as pessoas acabam olhando e vendo que tem sim a urina disponível ali para a pessoa. Né? Tem uma glicosúria positiva, às vezes 1 cruz, 2 cruzes, depende de quanto estava a glicose da pessoa naquele momento. Bom, glicosúria foi o primeiro que a gente teve. O pessoal que está entrando agora com a gente. O Vasconcelos Ramos, a Vanessa, Paulão, Paulo Franzoni, grande Chicão, grande judoca da casa, Francisco Vila Real, Ruth Faria, seja muito bem-vinda, a Tânia Chaves, que sempre está aqui com a gente, a Drizoca, o Reinaldo e a Alexandra, os dois no mesmo perfil, a Karen Luiza Nutri e a Rose Modas e Calçados. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, sintam-se em casa, mandem perguntas no chat, responderemos aí no final. Essa do frio, ai. Não tem problema, a gente vai responder depois. Vamos só cobrir todo o nosso tema de live. Vamos pensar então no segundo que a gente descobriu, que foi basicamente a glicose plasmática, também chamada de glicemia plasmática, ou aquela glicemia que você vai medir no laboratório. Lembrando, do sangue, glicose, emia sangue. É importante a gente ter um pouquinho desses conceitos da nomenclatura greco-romana, tá? E plasmática porque é no plasma sanguíneo. Então é aquele que você vai buscar no laboratório, que você vai fazer no laboratório. A gente descobriu isso logo depois da glicosúria, porque a gente pensou, bom, tudo que vem da urina em algum momento está no sangue. E acabaram medindo também da mesma forma, com o reagente de Benedict. Depois de um tempo, o pessoal acabou descobrindo que dava para você medir de outras formas, por fitinhas colorimétricas e tudo mais. A glicemia plasmática é o padrão ouro para você medir a glicose no organismo. Por quê? É onde você vai ter aquela concentração mais fidedigna, né, que está chegando nos tecidos. A gente sabe que sim, tem uma diferença em relação a todas as outras. A gente sabe que sim, é mais caro e que, logicamente, você não consegue no laboratório a todo momento. Mas, em alguns, né, quando a gente precisa de valores para se basear, o mais fiel, porque é aquele que dá a média do organismo, é basicamente a glicose plasmática. Né? Então, a glicemia do laboratório. Por que eu falo isso? Porque, normalmente, quando a gente vai renovar processo de bomba e tudo mais, eles pedem a glicemia de jejum e a glicemia plasmática tem que ser em jejum. E, entre outras coisas, a gente usa esse valor para ver se o monitor de glicemia está calibrado. Do contrário, a gente fica meio perdido e não sabe nem se consegue confiar naquele monitor. A gente descobriu isso já há bastante tempo. E, lógico, nos hospitais era onde a gente conseguia fazer isso com mais frequência. Normalmente, quando a gente tem a pessoa internada com cetoacidose, e vai ficar coletando gasometria a cada 2 horas, a gente consegue pegar a glicose plasmática para avaliar a bomba de insulina. A gente faz isso aí a cada 2 horas. E a cada 1 hora, basicamente, né? Então a gente pode intercalar aí com as gasometrias, a gente faz uma glicemia capilar. Glicemia capilar, que vai ser a terceira que a gente vai falar, basicamente é aquela que você chama popularmente e de forma errada de destro ou hemoglicoteste. O nome correto é glicemia capilar. Por que o nome é esse? Basicamente porque é a glicemia, ou seja, glicose no sangue, e é visto nos capilares sanguíneos, que são aqueles vasinhos mais finos do que fios de cabelo que estão na ponta dos nossos dedos. Muito bem. E qual que é a relação dela com a nossa glicemia plasmática? Normalmente a gente pode ter uma variação de até 20%. E é por isso que essa é a variação que a gente considera no máximo de diferença entre o monitor de glicose e a glicemia do laboratório. Justamente porque é isso que a gente pode esperar. De onde raios vem essa glicemia? Essa diferença da glicemia? Bom, logicamente a gente sabe que vai ter a diferença do próprio monitor, mas também existe o fato de que a gente está pegando num tecido um
pouquinho mais central, que ainda não gastou toda aquela glicose que foi chegando. E é por isso que ela pode ter sim um pouquinho de diferença. E, lógico, considerando tudo isso, é por isso que mesmo que você faça duas glicemias no mesmo aparelho, com a mesma gota, em momentos diferentes, o resultado pode ser diferente. Também é por isso, considerando essa diferença de técnica de medição, esse momento metabólico, que você não compara glicemia de monitor com glicemia de monitor. Você deve comparar, eventualmente, uma glicemia do monitor, né, uma glicemia capilar, com a glicemia plasmática. E se as duas estiverem, né, dentro de 20% para mais ou para menos em relação à glicemia plasmática, as duas podem ser consideradas. Logicamente, quanto mais extremo for, então, hipoglicemia ou hiperglicemia, teoricamente a variação vai ser maior. E aí que mora o perigo. Por quê? Imagine uma variação de 20% numa glicemia de 100. A glicemia plasmática de 100. Vai ficar entre 80 e 120, basicamente. Então, no fundo, vai estar dentro da meta considerada efetiva para o controle. Então, ok. Agora, vamos fazer a mesma coisa para uma glicemia plasmática de 400. O valor que vai medir ali no monitor de glicemia pode muito bem chegar a 320 ou a 480. A variação é muito maior, porque é um valor muito mais extremo. Né? E aí a gente tem problema, muitas vezes, até para o cálculo de bolos. E aí você, desavisado, que chegou na live agora, não ouviu essa parte, vai ver isso depois no YouTube ou no Facebook, que vai ficar gravado, para você aprender que não, você não deve postar aquela foto comparando os dois monitores de glicemia no Facebook, porque aí você vai fazer que nem eu discutindo determinados casos de endócrino, que eu também tenho que estudar, né? A gente passa vergonha. Não passe vergonha. Oi, Ayane, você acabou de chegar agora pra gente, seja muito bem-vindo à live. Rodrigo Bovarri, seja muito bem-vindo. E o Albino Nobre Vieira, que está sempre aqui com a gente, juntamente com o Nailson Ramos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui falando de maneiras de medir a glicose no organismo. Já falamos de glicemia capilar, já falamos de glicemia plasmática e já falamos de glicosúria, que é a glicose no xixi. Agora, a gente vai falar da glicose no líquido intersticial, que é uma glicose que está se popularizando rapidamente, especialmente com o uso de sensores de glicose. A gente sabe que o sangue chega até certo ponto, né? As veias e artérias chegam até certo ponto para levar o sangue e recolher de volta. Então, para que você tenha a alimentação, né, dos tecidos periféricos com a glicose, essa glicose precisa se difundir pelos tecidos. E lógico, se você que já fez aí medicina, que já fez nutrição, que já fez educação física, que já fez qualquer coisa da área de saúde, você lembra que existem células ali, e essas células estão num tecido frouxo, um tecido conjuntivo, que está ligando tudo. Logicamente, a gente tem uma aguinha que está sendo dissolvida e diluída e passando o tempo todo nesse tecido, que é chamado de líquido intersticial, porque está no interstício das células. E é aí que a gente vai medir essa glicose. É aí que os sensores de glicemia vão medir. Nossa, isso faz tempo. Foi lá no meu primeiro ano de faculdade, quando eu quase bombei, justamente porque todas as lâminas me pareciam iguais. Aí a gente estuda de novo e descobre que dá tudo certo. A gente sabe que em momentos de estabilidade, né, a gente tem uma relação muito boa do líquido intersticial com o sangue em relação às concentrações de tudo. Então, concentração de medicamentos, concentração de glicose, concentração de ureia e tudo mais. O problema é que muitas vezes essas pessoas não estão num momento de estabilidade clínica e tudo mais. Mas tudo bem. Então, vamos discutir isso. Quando a gente usa um sensor de glicose, a gente vai estar medindo a concentração de glicose no líquido intersticial. Tem uma relação boa entre os dois, mas a gente sabe que demora um tempo para esse líquido intersticial mostrar de fato o que está acontecendo na glicose plasmática. E aí o que a gente tem? Normalmente 15 minutos de atraso entre um e outro. Ou seja, se você for, né, no laboratório agora colher a sua glicose plasmática, e em seguida você, né, botar ali ou ficar olhando para o seu livre,
ou para o seu Enlight, no caso a Medtronic, ou para o seu Dexcom e tudo mais, dependendo do país em que você estiver, você vai poder ver o resultado mais próximo da glicose plasmática em cerca de 15 a 20 minutos. Sempre tem muita reclamação falando que eu aplico insulina e demora para baixar. Sim, demora para baixar, porque na verdade você sempre está vendo um pouquinho passado. Você está vendo coisa de uns 15 minutos atrasado. Né? E logicamente, aquela glicose intersticial que você utilizou para corrigir poderia muito bem não ser a glicose plasmática que você está usando. Então, hoje em dia, a gente tem consenso da SBD, a gente tem consenso no uso até das setas, para a gente conseguir interpretar esse valor. Só que, lógico, se eu já falei para vocês não compararem, né, a glicemia capilar de um monitor para outro. Imagina, então, você comparar uma glicemia do monitor capilar, né, do monitor de glicose, com a glicose intersticial. Você está comparando duas coisas que já estão perdidas uma da outra. Né? Não deve ser feita essa comparação, justamente porque elas estão medindo coisas diferentes. Né? A gente espera que tenha, sim, uma diferença máxima de 20% entre um e outro. Mas, primeiro, você está vendo momentos diferentes. Segundo, você está vendo coisas diferentes. Então, você não vai comparar, querer ver ao mesmo tempo qual delas está correta. Porque elas estão, na verdade, te dando informações de tempos diferentes. Lembrando, como a gente sabe que em momentos de instabilidade de glicose, por exemplo, hiperglicemia, por exemplo, você está com alguma doença, hipoglicemia também, a gente vai ter uma diferença maior. Nesse caso, pensando que a glicose que você está vendo ali do líquido intersticial vai estar um pouco atrasada, você está vendo ali, né, a cauda como se você estivesse vendo o último vagão do trem. É mais importante, nesse momento de instabilidade, seja de hiper ou de hipoglicemia, você vê a locomotiva do trem. E a locomotiva do trem, a forma mais rápida de você ver é glicemia capilar. Então, faça a glicemia capilar para confirmar, para ver se aquilo realmente está aumentando ou se de repente já está em instabilidade, se aquilo está caindo, para você ter uma informação mais fidedigna e, nesse caso, corrigir a sua glicose. Olha só, tivemos a visita aqui da Pirata. Essa delícia de gatinha se alata. Vamos aproveitar esse momento e dar um oi, então, aqui pro pessoal que entrou com a gente. A Maria Jucicleide, seja muito bem-vindo. A mãe do Pedro. Doutor Marcos Vinícius Braiani, grande cardiologista do INCOR, está aqui com a gente. Andressa Navarro, seja muito bem-vinda. A Ana Luísa está aqui com a gente. Cristiane, Bergamo Hipólito, Dani Malheiros está aqui com a gente também. Sejam muito bem-vindas. Assim como a Aninha Zimba, que acabaram de entrar na nossa live. Estamos aqui discutindo maneiras de medir a glicose no organismo. Só está sobrando uma, que foi justamente aquela que vocês me mandaram 1 zilhão de mensagens no nosso inbox para falar, que é basicamente a leitura de glicose salivar. A glicose salivar, basicamente, a gente, lógico, vai ter difusão da glicose por todos os tecidos do corpo. Como eu falei, a gente vai ter difusão no líquido que banha as células, vai ter difusão da glicose para o xixi, a gente vai ter difusão de glicose para o líquor, né, que é aquela água que fica amortecendo ali o cérebro. Tem para tudo que é lado, inclusive na saliva. Só que, lógico, a gente demorava para pensar nisso, como que a gente vai conseguir medir, qual que vai ser a tecnologia e tudo mais. E, atualmente, o pessoal conseguiu medir, está em fase de experimentação ainda. Então, a gente está meio que discutindo cenas dos próximos capítulos. A gente espera que seja um comportamento parecido com a glicose intersticial, que a gente tenha um valor que tenha uma correlação próxima do valor de glicemia capilar, mas que ainda assim tem um pouquinho de atraso, justamente por essa dificuldade de fusão. O que muita gente está falando é que vai ser indolor, que não sei o quê. Mas, olha, gente, eu sou bastante crítico em relação a isso. Às vezes a gente está evoluindo com um nutelismo danado, porque a glicemia capilar, se você fizer utilizando a técnica correta, não dói. Né? De funcionar sempre a lateral dos dedos, fazer o rodízio de dedos, ela é indolor. Né? Se o profissional de enfermagem que estiver funcionando o seu acesso ali for bom de mão e tudo mais, você também vai ter pouca dor nessa função. A aplicação dos sensores hoje em dia
também é praticamente indolor. E se você falar que está com dor para fazer xixi, provavelmente você precisa ver o seu médico para cuidar de uma eventual infecção de urina. Então, as preocupações acabam sendo meio diferentes, né? Lógico, a gente teve pesquisas do Google em algum momento procurando uma lente de contato que mudasse de cor e que medisse a glicose, tatuagens que mudassem de cor, mas na prática isso dá uma exatidão que a gente precisa para o cuidado do diabetes. Para a gente ficar tomando condutas baseadas em cor, significa que a gente está voltando antes da popularização de monitor de glicemia capilar. Né? A gente está voltando para cuidar da glicosúria. E não é isso que a gente está usando hoje. A gente está precisando cada vez mais de exatidão, de controle fino. E isso eu acho que a gente não vai conseguir com medição por lente de contato, por tatuagem, por glicose salivar. Pelo menos não neste momento. O que eu mais quero, na verdade, é queimar a língua, porque vai aparecer um negócio super exato, indolor e maravilhoso. Mas a gente tem que saber que a gente consegue sim, só com a glicemia capilar, né, um manejo muito bom do nosso diabetes. Beleza? Ufa! Acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Vamos ver o que vocês mandaram aí de dúvidas? Vamos ver. O pessoal sempre gosta de mandar dúvidas. A Kari Ferreira Lima mandou aqui pra gente. O frio interfere nas glicemias? Olha, mais ou menos. A gente sabe que quando você tá, né, o período de frio, ele aumenta a nossa fome e a gente costuma comer mais besteiras. A gente costuma comer mais comidas gordurosas, a gente costuma comer mais carboidrato e tudo mais. E isso vai aumentar a nossa glicemia, né? De maneira geral, a gente não tem assim um aumento do cortisol e tudo mais que poderia causar isso. Assim, não vai ser só o frio. Tá? De maneira geral, a gente tem que tomar cuidado porque o frio vai deixar a gente mais preguiçoso, você vai fazer menos atividade física, vai acabar comendo um pouquinho mais de besteira e isso sim vai influenciar a nossa glicose. As pessoas usam bastante o frio como desculpa. Essa veio dos nossos stories. Quando se tem episódios de hipoglicemia, é necessário medir a glicose diariamente? Diz a Sociedade Brasileira de Diabetes que, primeiro, toda vez que você tiver sintomas de hipoglicemia, a gente tem que medir. Tanto para a gente documentar o que está acontecendo, quanto para a gente identificar os momentos em que está acontecendo. Tá? E aí, a gente também tem que, se você é uma pessoa com diabetes tipo 1, está usando insulina, você tem que medir pelo menos 4 vezes por dia. Então, assim, medir diariamente, no cerne da pergunta, você já está partindo do princípio que você não mede diariamente sendo uma pessoa com diabetes tipo 1, o que não dá muito certo. Pessoas com diabetes tipo 2, assim, a gente já sabe que é interessante medir mais vezes ao dia para a gente conseguir pescar momentos em que está tendo descompensação, né? A gente sabe que quanto mais próximo de 7 da glicada, maior é a influência de uma glicose pós-prandial. E se a gente não mede, a gente não consegue descobrir isso, né? Muitas vezes, uma pessoa com diabetes tipo 2 vai precisar começar a utilizar a insulina e a gente não tem nenhum parâmetro, a gente perde muito tempo porque a pessoa não mede glicose. Então, é importante, pelo menos antes de você ir para consulta médica, fazer ali uma semaninha pré e pós-prandial, né, antes de comer e 2 horas depois, para o seu médico saber o que está acontecendo. Né? Você, quando estiver fazendo essas glicemias, a gente pode olhar com cuidado, né? O Albino mandou aqui pra gente. A glicemia capilar é 20% para mais ou para menos que a de laboratório? Os dois, pode subir ou pode descer. Então pode ser tanto 20% para cima ou 20% para baixo. É uma variação de 20%. Sabe aquela pesquisa eleitoral ali? Qual que é a margem de erro da pesquisa eleitoral é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. É exatamente a mesma coisa. A glicemia capilar tem uma margem de erro de até 20% para mais ou para menos. E tudo bem, a gente sabe trabalhar com essa margem de erro. O que não dá é para a gente tolerar mais do que isso, porque aí o resultado vai ficar muito discrepante e a gente realmente não vai saber o que está acontecendo.
Ufa! Gente, eu já tô falando 25 minutos com vocês. Já estamos quase chegando aqui no nosso final. A gente já respondeu nossas perguntas aqui dos stories. O pessoal manda perguntas dos stories. O pessoal do Facebook hoje está com frio, não mandou perguntas também. O que mais que vocês podem mandar aqui pra gente? Tá muito frio em São Paulo. De acordo com o meu termômetro, agora em São Paulo nós temos 8 graus. Tanto que por isso que eu tô aqui, eu que normalmente não uso casaco, tô de casaquinho. Terminando, eu vou me enfiar embaixo dos cobertores. Né? Quem tiver aquecedor, ligue aquecedor. Não sejam a galera que acende fogueira dentro de casa, pelo amor de Deus, né? Que isso também dá probleminhas. O que mais podemos falar aqui para vocês? Temos tempo ainda, acho que para mais uma última pergunta, pessoal. Que hoje a gente até começou na hora, né? Começamos na hora, será? Deixa eu até ver aqui. Começamos na hora. Estamos aí 4 minutinhos de live. Vamos ver se vocês mandaram alguma coisa. Não mandando. Se quiserem mandar no chat, estamos aqui também, discutindo um pouquinho como que a gente mede glicose, o que raio que a gente faz. A Jaque Vital comentou, né, que com uma lanceta fininha a gente nem sente. E lógico, tá aí a importância da gente trocar a lanceta todos os dias. Vamos ver o que mais. A ele falando que a pirata cresceu. E ela ainda assim é a menorzinha das três, né? Eita, nós. Aumentei aqui. Olha só. Glicemia de jejum em 130 e pós, eu imagino 2 horas após, tá? 275. É sinal de insulina à vista? Eu imagino que isso seja uma pergunta, tá? Sim, possivelmente, pode ser. Justamente porque a gente está vendo que depois de comer a glicose está subindo muito, né? Pode ser que tenha que usar, mas não dá pra gente dizer só com essas informações. Pode ser que a pessoa precise de mais coisa, precise compensar a medicação oral. A gente sabe que tem algumas medicações que ajudam o próprio corpo na produção da insulina dependente de glicose, como os inibidores de DPP-4, os análogos de GLP-1. Então, não sei, não necessariamente. Tá? Mas ainda assim, é sinal de que você precisa retornar com o seu médico para discutir o caso, né? Para ver o que está acontecendo. O Danilo chegou agora no finalzinho da live, vai acompanhar pelo menos a nossa última pergunta, né? Que vai ser essa do Albino Nobre Vieira. A diferença da ponta de dedo, que não é ponta de dedo, né? A glicemia capilar, e do Libre. Há muita diferença? Também, nós temos 20% de uma e da outra, né? Então, é exatamente isso. Você já tem 20% de diferença para um, 20% de diferença para outra. Sempre vai ter uma variação percentual. E é por isso que a gente precisa ficar de olho, né, nesses valores extremos. O Hipólito falou assim, meu filho teve o primeiro episódio de gripe, tá tomando dexametasona. Não é legal a gente dar corticoide para gripe para criança, tá? E a glicemia dele tá uma loucura, tá subindo muito. O que fazer para melhorar? Falar com o médico dele para reajustar a glicemia, para ajustar a insulina. Porque todo e qualquer corticoide vai aumentar a glicemia, é inerente à medicação. É uma medicação muito boa, mas tem que ser usada com cuidado. Né? E, gente, dexametasona faz uma loucura na glicose, dura muito tempo. Eu, particularmente, uso só quando tem indicação. E gripe com dexametasona não é uma delas, tá bom? Aí ele falou, glicemia alta fazendo tudo certo, não sei mais o que fazer. Converse com seu médico, não tenho como fazer. Eu sei menos ainda, simplesmente, se você está fazendo tudo certo e a glicemia continua alta, você tem que rever sua terapia. Pode ser que o problema esteja do outro lado da mesa, né? Do lado da mesa que usa avental branco. Acontece, gente. A gente tem que reajustar a nossa terapia justamente por isso. E é por isso que mesmo que a gente esteja indo bem, a gente tem que passar, né, pelo menos aí a cada 3, 6 meses, no seu endócrino, no médico que cuida do seu diabetes, para a gente reavaliar. Beleza, pessoal? Olha, chegando a 30 minutos, daqui a pouco é capaz que a nossa live até caia, né, porque por conta das limitações do Instagram. Então, ficamos hoje por aqui. Eu agradeço
agradeço muito de coração a você que ficou aqui com a gente até o final. Esses 12 guerreiros maravilhosos que estão aqui com a gente. Se cuidem, aproveite o frio se você gosta de frio, se cubra se você não gosta do frio, e pelo amor de Deus, se cubra mesmo que goste. Nos vemos na próxima terça-feira. Se você não acompanhou o nosso webinar de obesidade, está lá no canal do YouTube do Fórum DCNTs. Foi muito legal, tem um monte de especialista, dá um pulinho lá. Siga a gente nas nossas redes sociais. E por hoje, um beijo no coração de todos vocês. E até lá. Tchau, tchau.